eu não posso, eu tenho que ser, como fala? Eles falam, tem que ser humildezinho para entrar no reino do céu. Muita gente fala isso ainda. Ai, Uhum. tem que ser bonzinho, humildezinho. Claro que você tem que ser do bem. Mas o humildezinho na cabeça das pessoas é não ter dinheiro, é às vezes viver com o mínimo possível. E não é isso. Não é ser humilde, não é isso. Ser humilde é você ser humilde de coração, é você ajudar as pessoas, né? Claro que tem limites, senão as pessoas também montam na gente. A gente também tem que saber dizer não. Eu trato muitas pessoas falar, eu não consigo dizer não. A vida da pessoa acaba, porque ela empresta dinheiro para todo mundo para ajudar, porque ela quer ser, né, ela acha que ela precisa ajudar para as pessoas gostarem dela. Ela quer ser querida pelas pessoas. Então, isso também é um problema. Tudo é um problema. Você tem que, não pode ser nem 8 nem 80. Você tem que estar no caminho do meio, para a gente tentar ajustar, e ainda no caminho do meio a gente erra, hein? Porque nós somos seres humanos, estamos aqui na terceira dimensão, mas assim, a gente tem que entender que a gente está aqui para aprender e para ensinar de novo. Aqui é uma escola, e quanto mais positivo nós pensarmos e nós agirmos, melhor, é óbvio. Mas também não dá para não saber dizer não. A gente tem que saber se posicionar de uma forma boa e, claro, né, educada. Eu vejo bem desse lado, assim, a gente vai lapidando, né? Mas se algo que a outra pessoa precisa, que vai ajudar a pessoa, te deixa num nível horrível e você tá se sentindo mal, desagradado, não tá ajudando tanto no geral. Porque se você tá ajudando um e prejudicando o outro, que no caso é você, essa Exato. conta também não fecha, né? Não, não, é isso que eu falo. Nem 8 nem 80. Primeira coisa que eu falo para todo mundo, você tem que se amar em primeiro lugar. Se você não se ama, você não ama ninguém. Você acha que ama. E aí você sempre vai ficando para trás, para trás, para trás. Eu trato um monte de gente que fala: "Ó, eu sempre coloco o meu marido, minha esposa, meus filhos em primeira e eu sempre fico por último". Chega uma hora que o cara tá com depressão, porque nada é bom para ele. Ele sempre dá para todo mundo. E as pessoas, ele fala: "Mas ninguém olha para mim e fala obrigado, me agradece". Não vai falar. É ele que tá fazendo, é a escolha dele, é livre-arbítrio. É ele que tá fazendo isso. Então, para ser algo mais no caminho do meio, a gente tem que primeiro se amar, para depois ajudar as pessoas. Para depois amar as pessoas de verdade. Porque se a gente não se ama, a gente vai deslizar, não tem jeito. Então as pessoas falam: "Ah, mas não é egoísmo?". Não, tem que ser assim. Todo mundo é um ser individual, um ser único. Se você não gosta do que você faz, se você não gosta das atitudes, como que você vai ser com outra pessoa? Qual que é a sua índole? Tem que ter uma índole bacana, tem que ter uma índole boa para passar isso para os filhos, para passar isso para os funcionários, né? Muitas pessoas que empregam muitas pessoas. Então, assim, a gente tem que entender que tudo tem um meio termo. Só que a gente às vezes escorrega, não tem jeito. O pessoal fala: "Ai, mas você fala tanto, e você como que é?". Eu falei: "Não, eu sou ser humano, eu escorrego também". Só que tem a consciência. Quando você começa a escorregar, você fala: "Opa, deixa eu puxar isso aqui, porque isso aqui tá errado". E às vezes, Fael, é impressionante, né, falar isso, mas às vezes a ignorância é uma bênção. Que você quanto mais a gente sabe, mais a gente se cobra. Muito mais a gente se Ah, cobra. sim, e mais a ação e reação funciona. Isso daí eu vejo como um exemplo claro de vida. Quando você é mais jovem, né? Você sabe que tá fazendo um negócio que, isso aqui eu vou fazer. Parece que vem muito mais para cima de você, porque você já estudou, você sabe das consequências, e mesmo assim fez. E a ignorância muitas vezes parece que aquele ali faz um monte de coisa errada, mas ele não se dá mal, entre aspas, nunca. Ele também não sabe de nada. E o que que é melhor? Você entendeu? O que é melhor? Não saber de nada ou saber 100% a gente nunca vai saber que a gente sempre está estudando, ou saber muito, É o fato, né? né? Então depende, é a Matrix. É a Matrix, não tem Códigos e jeito. mais códigos, né? Vamos, Exatamente. vamos ver mais um aí. Vamos lá, deixa eu ver outra aqui que a gente pode falar. Ah, relacionamento. Vamos lá. A minha cliente acredita que é uma pessoa que chama atenção, gosta de estar sempre bem arrumada, mas ela se isola de todo mundo, ela se exclui, né? Ela tem vergonha, por mais que ela goste de ser vaidosa, ela não consegue chegar em ninguém, ela tem vergonha de alguma pessoa chegar nela, né? É legal falar disso, porque tem muita gente assim que eu trato, tá? E aí, é claro que a egrégora falou: bom, isso aí tem que tratar no teu campo, não de ninguém.
É uma coisa dela que está no campo dela. Claro que a gente achou obsessor, parceiro de afinidade, a gente achou um pouquinho de cada aspecto no campo dela, tá? E de fractais, nós encontramos também 3. Problemas em relacionamentos, problema na parte afetiva e problema na parte profissional, tá? Então, a pessoa vai entender o que está acontecendo com ela, a gente traz os fractais. Eu não vou falar todos os aspectos, não vai ficar repetitivo aqui, mas a egrégora pontuou alguns aspectos para a gente tratar. E o que veio para ela entender na história dela? Essa minha cliente, em uma de suas vidas, era uma grande profissional. Todos a admiravam, mas por conta de um relacionamento afetivo, teve problemas com o trabalho. Ela era homem, tá? Pois sua esposa tinha muitos ciúmes e ele, que é minha cliente, ficou ficou chateado com o que estava acontecendo e teve que pedir demissão daquele ótimo emprego e nunca mais conseguiu ter o mesmo patamar financeiro, tá? Ficou muito frustrado e disse que nunca achou que sua própria esposa poderia ter destruído sua carreira e acabou a vida frustrado. Então, você vê, o que a pessoa está falando? Ela tem medo de se relacionar. Uhum. Ela tem medo de as pessoas chegarem nela, por mais que ela goste de se arrumar, mas ela não consegue. Ela não consegue ter um companheiro, porque ela sofreu com a companheira dela naquela vida. A minha cliente era um homem naquela vida. Então ela sofreu muito, ela ficou frustrada, ela achou que como que a própria esposa poderia ter feito tudo isso e ela acabou arruinada. Ela tinha um emprego bom e ela teve que sair para não perder o casamento. Então ela ficou com medo de se relacionar e casar com alguém, porque ela inconscientemente, no campo energético dela, tá assim: se você se relacionar, você vai se frustrar de novo porque a sua vida vai acabar. E esses contratos que as pessoas trazem de outras vidas e outras existências, e muitas vezes está ligado ali ao espírito dela, né? Tá? Quando chega para fazer a terapia contigo, às vezes está tão enraizado aquilo que no livre-arbítrio da pessoa ela ainda acredita que aquilo faz parte dela. Sim. Como é que faz para quebrar isso? É muito mais trabalhoso quando a pessoa ainda acredita ser merecedora do ruim? Na verdade, o processo da terapia é o mesmo. Sempre alguém tem um contratinho feito em alguma vida. Porque o que é o contrato? O contrato é quando você pede para alguém fazer um magismo para você, naquela época, né? Para ser famoso, ter sucesso, ter dinheiro, ter a pessoa amada. Então, é qualquer tipo de contrato. E aí a pessoa fica no campo energético da pessoa, como um pacto, como qualquer coisa que a gente faz, que fica no campo e traz para cá, e a pessoa começa, por conta do gatilho mental, ela começa a viver aquela vida que ela tem pactos. Então ela não vai para frente. Por quê? Quando a gente faz um pacto, o que acontece? Está envolvida a pessoa que pediu, a pessoa que fez e os escravos. São as entidades que trabalham junto. Quando a pessoa faz pacto, ela não sabe que tem um carnê para ela pagar depois, né? Então ela faz um pacto, fala: bom, essa vida eu fiz um pacto, eu paguei, tá tudo certo, eu tô rica, milionária, era isso que eu queria. Mas ela não lembra que ela vai ter reencarnações, ou ela nem sabe disso. E aí, toda vez que ela reencarna, esse pacto tá no campo energético dela. E o que acontece? Os obsessores vêm cobrar. Então, por isso que tem obsessor, tem muita forma de pensamento, parceiro de afinidade. Parceiro de afinidade nem é por conta de contratos ou pactos, né? Mas o obsessor, ele vem cobrar e a pessoa não sabe o que está acontecendo e a vida dela para. Na parte amorosa, na parte financeira, no trabalho. Então, quando a egrégora detecta um contrato, um pacto, a gente desfaz isso na hora, na própria terapia. Agora você que está em casa, presta atenção que eu vou fazer uma pergunta aí para você também levantar o sinal de alerta, tá? E manda para mais pessoas. Quais são os piores pactos ou acordos, né, que as pessoas fazem, ou contratos espirituais? Qual o tipo de pior pacto ou contrato que uma pessoa... Eu estou falando aqui, tá? Para as pessoas que já estão com ideias mirabolantes para melhorarem coisas ou aprisionarem coisas. Isso. Qual seria o pior tipo de vínculo ou acordo que uma pessoa pode fazer que vai trazer repercussões aí a perder de vistas? Todos trazem, mas os principais. Pacto, sabe quando você vai na rua e tem no poste amarração de amor? É péssimo. Por quê?
Quando você faz um pacto de amarração de amor, faz um contrato, o que for, você tá interferindo no livre-arbítrio da outra pessoa. Porque às vezes a outra pessoa não quer ficar com você, concorda? É você que quer ficar com ela. Então você vai envolver a pessoa que fez, você, a pessoa que nem sabe o que está acontecendo com ela. E esse pacto, ela vem por todas as suas reencarnações, como eu falei, né? E às vezes você tem que ficar de novo com essa pessoa nas outras encarnações. Só que aquela pessoa, nas outras encarnações, tem problema psicológico, às vezes é esquizofrênico, às vezes bate em você, entendeu? Então a pessoa não sabe se desvencilhar daquilo. E o que acontece? A pessoa tenta, falar, agora eu vou embora, agora eu vou largar, mas não consegue. É um imã, é um negócio que gruda. Então, enquanto você não entende que tem um pacto envolvido para as pessoas se olharem, né, para fazer o divórcio energético, é o divórcio energético que desfaz os pactos, tá? Para as pessoas se olharem com amor e ou ficarem juntas ou cada um seguir sua vida, você vai sofrer. Porque não era para você estar com aquela pessoa. Vocês fizeram pactos. Até, eu já falei muito isso, Fael. Sabe aquelas fontes que tem os cadeadinhos, que fazem juras de amor? Ah, você vai ficar comigo para sempre, né? Até a eternidade. Não façam isso. Não façam, porque já é um pacto. Então, já fez um pacto. O pacto não precisa nem ser comprado. O pacto pode ser a intenção. E aí fecha o cadeado, coloca lá e fala para sempre estaremos juntos. E às vezes o para sempre é muito tempo, porque a pessoa pode mudar a personalidade dela. Vocês, né? A pessoa pode falar, não quero mais, mas eu não consigo sair do casamento. Então antes de fazer um negócio desse, presta atenção, porque tem gente que sofre muito porque ela não consegue sair, não consegue sair disso. Não, segue o alerta aí, viu, pessoal? Tudo aquilo que também tem muita facilidade envolvido e a promessa é muito cinematográfica, tem que ver bem, né? Exatamente. Então, tenta ficar com a pessoa. Se a pessoa não quiser, é o livre-arbítrio dela, gente. Não tem jeito. Né? Não tem que ficar desesperado atrás de uma pessoa e você falar, não quer, essa pessoa não me quer, o que eu vou fazer? Não, nada. Você vai deixar ela seguir a vida dela. É assim. E às vezes também tem gente que faz de tudo para ganhar mais dinheiro, então quer Ixi, sucesso. derrubar uma pessoa lá que tá no caminho dela, em segundo a própria pessoa. Eu já ouvi falar uma vez de um pai de santo conhecido, ele falou assim, cara, a pessoa vem com um monte de dinheiro perguntar se eu posso derrubar outra pessoa. E eu falo assim, por que você não pega esse monte de dinheiro e faz algo para melhorar o teu caminho? Exatamente. Exatamente. Mas não seria muito melhor? Você tem um monte de dinheiro? Vai ser feliz. Não é? Não é verdade? Mas não, tem gente, eu pego muito tratamento, que tem pessoas que falam, olha, eu recebi magismo, e recebeu mesmo, pra pessoa morrer. Pra que você vai querer tirar? Por que você vai desejar uma coisa assim pra uma pessoa? Ai, por quê? Porque é mais fácil, né? Tira a pessoa do caminho, então ela segue com a vida dela como ela quiser. Mas mas é muito, Fael, não é pouco não, é muito. Aí eu comecei a trabalhar com terapia, eu falava, meu Deus, quando eu via, eu falava, meu Deus, quanta gente que quer tirar as pessoas assim, assim, que ela saia desse caminho, que ela vá para outra dimensão, sabe? E assim, você pensa nisso, você fala, se a pessoa faz isso com a pessoa que ama, imagina com o resto, né? E aqui se faz, aqui se paga, as pessoas elas se limitam só a uma existência, né? Sim. Não mas tá fulano de tal Tá, fez tanta tá coisa, bom. foi embora, nem sofreu, mas calma, peraí, não é aqui se faz, tá dizendo, aqui se paga, É eterno. tem que ver um outro ângulo aí, né? Vidas passadas. Vidas passadas. É claro que nem tudo que a gente faz é de vidas passadas, é óbvio. A gente tem que entender, a gente tem que ter discernimento disso. Mas a maioria são coisas que a gente traz no nosso campo. Então, que a gente tem que entender. E se não tiver ajuda da espiritualidade, a gente não consegue entender isso. Por isso que eu falo, gente, se fez tratamento psicológico e não deu certo, vai procurar a espiritualidade. Comigo, com você, com qualquer pessoa, mas só para entender o que está acontecendo no campo dela. Porque às vezes uma limpeza, Fael, faz toda a diferença no resto da vida dela. Né? Não, vamos ver mais um caso aí então, né? Vamos lá? Deixa eu ver um caso diferente aqui. Tem variedade, Tem, né? de ataques espirituais. Vamos lá? Ah. Isso aqui é interessante. E essa pessoa eu fiz para ele e para o ambiente dele. Deixa eu só achar do ambiente aqui.
Bom, o que acontece? Se meu cliente, ele estava preocupadíssimo, porque fazia mais de 6 anos que ele está sofrendo ataques espirituais, obsessão, e ele pediu uma proteção energética, né? Eu falei, então, vamos entender o seu caso aqui. Então, não tinha ninguém para trabalhar no relacionamento dele, porque isso era dele de outras vidas, e ele estava com 11 obsessores, 11. 4 parceiros de afinidade, uma experiência genética, 4 formas de pensamento, 2 votos, 2 contratos, 2 pactos, pragas e maldições, magismos feitos, magismos recebidos e pentagrama. Ele tinha tudo, tudo. E só que 11 obsessor é muito. O tratamento dele durou 4 meses, esse aqui, né? Porque o obsessor é uma terapia de apometria. Então, como que a egrégora faz? Ela vai no convencimento. Então, fala, olha, os 11 obsessores, vocês estão fazendo... É igual a apometria em grupo, né? Só que eu faço sozinha com a egrégora. Vocês estão atrapalhando a vida dele, por quê? E aí eles falam, porque ele matou em outra vida, porque ele acabou com a minha família, vem aquela coisa de raiva, né? De rancor. E aí eles vão doutrinando esses caras para encaminhar para o hospital de cura. Por quê? Esses obsessores, eles já foram seres humanos. Eles já estiveram aqui na carne, né? Então, eles também têm que continuar a vida lá na outra dimensão para fazer tudo de novo, para vir para cá, para ajustar os karmas deles, né? Então, eles vão no convencimento. E se um ou outro não quer ir, aí eles falam, ok, volta para a zona umbralina, mas não mexe mais com esse cara. Eles fazem uns acordos entre eles lá na outra dimensão. E quem faz tudo isso são os Exus. Que todo mundo fala, Exus são maravilhosos. Se não fosse eles, a gente não conseguia entrar na zona umbralina. E aí, a egrégora vai limpando por fases, como eu falei, né? Bom, o que tinha no campo energético dele? A egrégora pediu para nem trazer fractal, mas pediu para fazer diretivas. O que é diretiva? A gente vai investigar ele. O que ele tem no campo? Que tipo de identidade que ele teve em outras vidas? E olha só o que deu aqui. Ele tinha 2 contratos de venda de alma. Então, você já começa por aí. Como que a gente desfaz? Na hora, a gente desfaz isso com a terapia, tá? Contrato de venda de alma envolve a pessoa, envolve o cara que fez, envolve outras pessoas, né, na hora que eles queriam fazer, e também envolve animais, porque envolve sangue. Então, fica encapsulado lá na zona umbralina isso. Então, é como se a egrégora chegasse lá e fosse desencapsulando cada um e mandando todo mundo de volta para o seu local, né? Ou para o hospital de cura, devolvendo o sangue para o animal, para cada um seguir seu caminho, porque fica todo mundo preso, né? Então, ele tinha 2. Então, tinha bastante obsessor, por quê? Porque ele fez esse contrato de venda de alma, que é um dos piores, tá? Ele vendeu a alma dele para ter dinheiro, para ter sucesso. Então, nós desfizemos. Aí, personalidades que trabalhavam com magia, ele tinha 2 também. 2 personalidades que trabalhavam com magia em algumas vidas dele. Também teve personalidades freiras, padres, beatos, demais devocionais da linha religiosa. Ele teve personalidades donos de prostíbulo, de prostituição, personalidade escravo, prisioneiro de guerra, perdido em floresta e deserto, andando em círculos. Olha que doido. Ele teve personalidades de andarilhos, falidos, suicidas, abortados. Tudo isso estava prejudicando ele aqui. Por que tinha 11 obsessores atrás dele? Por conta de todas essas personalidades e tudo que ele fez de negativo nas vidas dele. Os vínculos. Os vínculos. Então, o que a egrégora faz? Limpa todas essas personalidades, são os fractais dele. Todos os fractais. Né? E esses fractais, eles trazem o quê? Os obsessores. Porque estão cobrando coisas que ele fez em outras vidas, né? Bom, aí o que a gente descobriu também? Que ele tinha 3 personalidades a serem resgatados da linha materna, dessas daí, eram 3 que vinham da linha materna e uma da linha paterna. Ele também tinha magismos a serem desfeitos da linha materna 2, da linha paterna 3. Para você ver como tá tudo vinculado, né? Mãe, pai, vô, avó, enfim. Pragas ou maldições, ele tinha uma da linha paterna e uma da linha materna. Então a gente desfaz tudo isso também. E tinham crenças limitantes, que ele reclamou também para mim, não só disso, mas reclamou da situação financeira dele. E quais foram as crenças herdadas dele? Melhor ser feliz do que ter dinheiro. Né? Então, alguma coisa aconteceu na vida passada dele que ele falava isso para se convencer. A melhor ser feliz do que ter dinheiro. Então, ele traz isso no campo também. Então, ele estava com obsessão, ele tinha ele tinha 2 contratos de venda de alma e ainda tinha essas crenças limitantes no campo dele.
E o que a egrégora trouxe de história aqui? Esse meu cliente, em uma de suas vidas, ele foi um mago famoso e ganhava muito dinheiro, ajudando as pessoas. Mas um dia, por inveja, acabaram com seu negócio e foi mandado embora da cidade em que vivia e ficou sem nada. Para recuperar tudo, ele recorreu à magia negra. Aí que ele fez os pactos. Mas fez pactos e hoje os cobradores estão aqui cobrando ele, né? Por isso que tem 11 obsessores atrás dele. Muitos te procuram há tempos. Enquanto não pagar, não te deixarão em paz. Foi isso que a egrégora trouxe, para ele entender o porquê que ele está sendo tão atacado, né? Era uma coisa que estava muito enraizada, né? Muito. Você vê, cada caso é um caso. Muito enraizada. Então, ele tinha um monte de amarração com um monte de coisa que ele fez errada. Ele não era errado. Você vê que ele trabalhava com magia para ajudar. Mas aí puxaram o tapete dele. Ele falou: bom, então agora eu vou trabalhar do outro lado. E começou a trabalhar com magia negra. Por isso que ele tinha contrato de venda de alma. Mas o cara pensar, não tem nada a perder, tá vendo? Tem muita coisa Tem muito a perder. Muito. E aí, o que aconteceu? Eu falei, então vamos fazer. E ele falava, eu tô ouvindo os espíritos ainda. E ele é médium, né? Ele não sabe, mas eu falei para ele, você é médium. E ele tava ouvindo os espíritos andar em cima do telhado dele, mas foi uma coisa bem pesada. E aí eu falei, vamos fazer então de ambiente, para ver o que tem aí no seu ambiente. E o que nós achamos? 2 portais abertos, lá onde ele mora, tá? Ele mora lá faz tempo, ele falou, é tipo uma fazenda onde ele mora. Nós fechamos os portais, porque os portais são portais dimensionais onde passam as entidades. Então, se tem portal aberto, passa a entidade boa, que às vezes nem sabe o que está fazendo lá, nem sabe que morreu ou está perdido, mas passa também as entidades negativas, que vão lá para sugar a energia dele mesmo. E nós fechamos. E também tinham 2 aspectos para limpar. Um aspecto foi uma energia identificada há 81 anos atrás, que é magia com sacrifício humano. Olha como é pesado tudo isso. E por que ele mora lá? Porque ele tem tudo isso no campo energético dele. Entendeu? E o outro aspecto, também identificado há 81 anos atrás, magia de afastamento e mortes. É muito pesado. Então a gente teve que fazer o tratamento nele e no ambiente dele.